A gente vai bater um papo agora no quadro Despertar para a Saúde com o psicólogo Yarley Brito. Vamos continuar falando sobre saúde mental e, como eu anunciei, vamos continuar falando aqui sobre o uso excessivo de tela. Só que hoje nós vamos falar sobre adultos. A gente está aqui na linha com ele, o psicólogo Yarley Brito. Sempre lembrando, me pediram para diferenciar, né? Nós temos o geólogo Yarley Brito, que ele é o diretor, né, o presidente da SAEC, a Companhia de Serviços de Água e Esgoto aqui na cidade do Crato, e temos o psicólogo Yarley Brito. Qualquer dia a gente vai fazer um encontro de Yarleys Britos aqui no Desperta Cariri, mas hoje vamos falar sobre saúde mental. Bom dia, Yarley, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Desperta Cariri. Bom dia, Sr. Jorge, bom dia, ouvintes, é sempre bom estar com vocês. Boa segunda. Legal, hoje, né, o ouvinte pode perceber que a gente está fazendo aqui uma conexão diferente, né, está com áudio com a qualidade melhor, né, e vamos tentar manter essa qualidade aqui para os próximos dias. Yarley, vamos lá, na semana passada a gente falou sobre o uso excessivo de telas, né, o impacto que isso causa nas crianças, né, irritabilidade, a falta de obediência, né, em relação aos pais. E hoje a gente está trazendo aqui o tema para falar sobre os adultos, né? Então, para a gente começar aqui, quais são os principais impactos que isso pode trazer para um adulto que tem um tempo excessivo de tela? Tanto impactos psicológicos, também impactos físicos, se você puder falar também sobre esses impactos físicos. Isso mesmo. Então, Hudson, os impactos, eles são realmente psicológicos e físicos, certo? Comportamentais também, certo? Os principais impactos, psicologicamente falando, seria o aumento do nível de ansiedade e estresse, certo? E aí a gente precisa entender que a ansiedade não é necessariamente uma coisa ruim, né? Todo mundo acha que a ansiedade é ruim, vamos ver se eu consigo acabar a minha ansiedade, vou procurar um médico para tomar um remédio para parar de ter ansiedade. E as pessoas não conseguem entender que a ansiedade também é uma coisa boa, né? Existem dois tipos de ansiedade, na verdade. Uma ansiedade que seria normal, esperada, e uma ansiedade patológica. A ansiedade boa, né, para você ter uma ideia, assim, se você está com ansiedade normal ou mais patológica, né, mais adoecedora, é que a ansiedade normal é aquela em que o sujeito, ao sentir ansiedade, ele consegue, naquele momento, agir se preparando para um evento futuro, certo? Ele inclusive consegue não fazê-lo se quiser, né? Não consegue, por exemplo, dizer, não, eu não vou fazer isso que eu tenho que fazer agora para amanhã. Uma ansiedade normal, certo? O sujeito, ele consegue se organizar. Inclusive, é muito importante que a gente tenha ansiedade. Digamos que você tem, sei lá, digamos que você é um músico, vai fazer um show daqui a uma semana, né? E aí, daqui a uma semana, você está super empolgado com esse show, super ansioso para chegar esse dia. O que é que você faz se você tem uma ansiedade normal? Você ensaia, você escolhe as músicas, você escolhe o tom de cada música, você faz marcação de palco, você faz tudo que um músico sabe que precisa fazer para fazer um bom show, e inclusive estar seguro lá no dia do show e fazer, né, e aproveitar o show também, né? Se você não consegue, né, ter essa experiência, né, de estar se preparando, de fazer uma boa atividade, um planejamento, né, e na verdade você paralisa, você fica sem ar, você tem até sintomas físicos, talvez seja sinal de ansiedade, certo? Então, a ansiedade com o uso excessivo de tela tem a ver com o excesso de notificação que você recebe em cada aplicativo que você tem, né? A quantidade de informações, né, enxurrada de informações que você recebe pelo celular, basicamente, né, a todo momento. Então você fica sempre naquela ansiedade mesmo, de estar olhando o celular, de ver se chegou uma notificação, se responderam algo a você, se marcaram você em alguma foto. Então você fica realmente ligado demais à tela. Um outro tipo de transtorno pode se desenvolver a própria depressão. Claro, né, assim, não é diretamente, usou tela, vai ter depressão, mas favorece o surgimento de sintomas da depressão, porque o celular dá uma falsa impressão que a gente está conectado às pessoas, né? E aí o que é que acontece? A gente acaba se isolando delas mesmo. Essa semana teve uma situação engraçada, compartilhar com vocês. Eu tenho um grupo
né, de amigos, então até um abraço para eles, os Gobiras, né, um abraço aí para os Gobiras. Um grupo de amigos de infância, né? Tá? Todos os amigos de infância estão nesse grupo. E aí tá com um tempão que a gente não se encontra presencialmente, só conversando por esse grupo. Aí eu digo, peraí, esse negócio tá errado. Foi o que eu fiz, eu saí do grupo. Aí eles tudo mandando mensagem para mim, e aí, por que tu saiu, rapaz, não sei o que e tal. Eu disse, se quiserem falar comigo agora, eu venho aqui em casa, você sabe o endereço. Né? Mas porque justamente isso, a gente tem uma falsa impressão de conexão com as pessoas, quando na verdade a conexão presencial não tem como ser substituída. Né? Uma outra coisa é que você pode sim ficar viciado no uso de tela, é um outro problema, um outro impacto. Inclusive a gente falou no episódio passado da mobofobia, né? Que é um novo transtorno ligado ao Yarley? celular de alguém, ou o celular descarrega, certo? E essa Yarley, pessoa fica ali preocupada. Yarley, você começou a falar sobre o transtorno, aí repete o nome, por favor, porque eu também não entendi, e aí deu um corte. Mobofobia. Aqui. Lobofobia? Mobo, M-O. Okay. Mobofobia, que veio de mobile. Certo. Né? Ok. Mobile. Pronto. É a mobofobia. E tem a ver justamente com o fato de não conseguir ficar sem o smartphone, sem estar conectado. Uma forma de você saber se você está desenvolvendo esse transtorno, por exemplo, é se você fica muito ansioso, muito nervoso e até irritável quando o seu celular descarrega e você não tem ali uma tomada para carregar logo, quando ele desliga, né? E você não consegue consertar. Quando ele quebra e você não tem paciência de esperar o conserto para voltar a usar, né? Então, podem ser sinais. Fator fisicamente, assim, o celular leva a sedentarismo, né? Se você fica muito tempo ali no celular, você deixa de fazer outras atividades que levam movimentos, né? Distúrbio do sono por conta da exposição à luz azul das telas, né? Também leva a distúrbio do sono. Problemas de visão por conta da luminosidade, né? E uso prolongado, levando fadiga visual, né? E até mesmo tem relações com problemas cardíacos, né? Porque um estilo de vida sedentário aumenta o risco de doença cardíaca, né? Sim, e isso pode trazer também, além dessa ansiedade, também isso pode afetar, trazer não, né? Vamos dizer assim, colocar a pessoa predisposta à depressão, ela pode alterar também o comportamento emocional da pessoa, trazer irritabilidade também, assim como as crianças? Com toda certeza, os principais sinais, além da irritabilidade, e prestar atenção, irritabilidade não significa agressividade ou violência, né? Uma pessoa irritável é uma pessoa que perde a paciência, né? Que não consegue esperar, né? E aí ela fica irritável, né? Quando ela não tem aquilo que ela quer, na hora que ela quer. E isso tem a ver justamente com o uso excessivo de tela no seguinte aspecto, né? Os processadores, né, dos celulares, das telas, né, daquilo que está ligado à tela, são tão rápidos hoje, você consegue rapidamente falar sobre um tema ou até pesquisar qualquer tema que você quiser em segundos, né, milésimos de segundo. Basta você saber pesquisar. Então, o nosso cérebro, ele fica condicionado a ter respostas rápidas, né, imediatas e satisfatórias, né? E o que acontece é que às vezes, quando a gente não está com a tela, está dialogando com pessoas ou está no trabalho fazendo algum tipo de atividade, essas respostas não são tão imediatas. Então o que é que acontece? O nosso cérebro, ele começa a ter um certo estranhamento. E a nossa reação mais comum para ter a resposta imediata é a irritabilidade. Como, por exemplo, uma criança que quer muito um brinquedo e a mãe ou o pai não quer dar, o responsável não quer dar, e aí ela reage de maneira agressiva porque ela não compreende muito bem o fato de não poder ter tudo que ela quer. Então, o que acontece com o adulto é que ele fica irritável quando ele não tem a resposta imediata, rápida, tal como o celular dele consegue dar, por exemplo. Eu já presenciei a situação de um adulto, acho que até, com certeza a pessoa do nosso convívio mútuo, aí ele mandando uma mensagem, né? Você deve conhecer essa pessoa também, ele mandando uma mensagem para um irmão que mora em outro estado, e aí automaticamente, assim, 2 segundos ele olhava assim, responde, e gritava com o celular, olhando para o celular, e disse, esse rapaz não vai responder. Lógico que ele não falou esses termos assim educados, né? Mas eu vi o quanto isso é preocupante, né? Porque assim, a gente tem
o hábito de querer respostas imediatas, principalmente no WhatsApp também. Você manda uma mensagem, você não sabe o que é que a pessoa está fazendo lá do outro lado, se ela está lavando as mãos, se ela está tomando um banho, se ela está dirigindo, e às vezes a pessoa quer um retorno imediato, quer que aquela pessoa responda rapidamente, e não é assim que as coisas funcionam, né? No convívio físico, né, ela não funciona assim, não pode ser também no digital. Isso mesmo. E Arley, e como é que se faz para ter esse equilíbrio, né? Que dicas você pode dar para se ter um equilíbrio no uso das telas e evitar situações como essa, de irritabilidade, enfim, todos esses transtornos que você colocou antes? Bom, existem algumas medidas que são bem simples e muito fáceis de ser aplicadas, né? A primeira coisa é você definir limites, né? Um adulto que não consegue definir limite não é um adulto, digamos assim, né? Então, a gente precisa ter uma certa responsabilidade. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode estabelecer horários específicos para o uso de tela, certo? Quais são os horários que eu vou pegar aqui na tela hoje? E aí tentar cumprir. E a dica que eu dou é que não coloque logo, se você nota que você tem um uso excessivo, não coloque logo uma meta inatingível, né? Dizendo assim, eu agora só vou pegar 2 vezes por dia. Bom, se você sabe que você não vai aguentar e vai pegar a tela muito mais de 2 vezes, então estabeleça hoje, por exemplo, uma meta atingível, né? Uma meta em que você consiga dar conta daquilo que você precisa dar lá pelas redes sociais, né? Às vezes até o pessoal usa para trabalho, então precisa acessar muito mais do que isso, né? Então tem que ser uma meta realista, mas bem menor, né, do que aquela que cotidianamente você vem usando. Outra coisa, ter atividades alternativas. Se você tem outros hobbies, né, que não envolvam telas, né, adicione esses novos hobbies, essas novas atividades prazerosas no seu dia a dia, que aí você não vai ter tanta vontade assim de estar usando tantas telas, certo? Uma dica interessante também é usar aplicativos de controle, né? Eu não sei se vocês sabem, mas existem alguns aplicativos que você pode baixar ali, né? Play Store, né? E conseguir para ter um controle, né, das telas. Um exemplo deles é o Freedom, né? O Self Control. Esses 2 aplicativos, eles são gratuitos e eles ajudam muito nessa questão do uso de tela. Eles lançam avisos, né, que você está usando muito tempo, você consegue ali monitorar quanto tempo você usou cada aplicativo, né? Alguns celulares hoje já vêm até com aplicativos semelhantes que você pode utilizar. E outra coisa, e essa talvez seja a mais importante, tá? Realmente criar cotidianamente momentos de desconexão. Reservar tempo para relaxar para você mesmo, sem utilizar a tela, né? E talvez até priorizar atividades físicas, né? O movimento, como a gente já tinha falado no cotidiano, pode fazer com que a gente sinta menos vontade de usar a tela. E a explicação é muito simples, certo? O que ocorre quando a gente usa a tela é que a gente geralmente está acessando conteúdos que são satisfatórios para nós, que são prazerosos. Então, o que é que nosso cérebro está fazendo? Ele está produzindo neurotransmissores que produzem esse sentimento de prazer, de saciação e por aí vai. Então, se a gente deixa de usar a tela, mas não introduz nenhum outro tipo de atividade, o que ocorre é isso, nosso cérebro vai ficar pedindo, né, aquele neurotransmissor, aquele, né, produtor de prazer, de satisfação. Então, se a gente colocar atividade física, que também é capaz de ofertar, né, esse tipo de neurotransmissor, aí a gente vai sentir menos falta da tela. Legal. Então a gente está conversando agora com o psicólogo Yarley Brito, né, falando aqui sobre o uso excessivo, o tempo excessivo de tela. Yarley, essas e outras dicas você dá em algum outro canal, assim, por exemplo? Lógico, eu sei que não é uma consulta, né, mas assim, alguém quiser ter algum acesso, alguma recomendação, alguma dica que você dá sobre saúde mental, é possível lhe encontrar em alguma rede social? Como é que está esse seu trabalho, assim, com o tempo de tela nas redes sociais? Bom, eu não sou muito de estar ali alimentando as redes sociais e tudo, mas eu tenho sim um canal, né, profissional de contato com as pessoas. Eu não ando alimentando muito esse canal, até porque seria contraditório, né? Eu estar falando aqui do uso do excesso de tela, fazendo críticas e dicas e ao mesmo tempo estar usando excessivamente, né? Mas eu construo alguns materiais, né, sobre diversos temas, lá no Instagram mesmo, é só você colocar o @, né, YarleyBR Psicologia,
né? O Yarley com I no começo e Y no final, né? Yarley BR, que é de B de bola e R de rato, que é Brito Rock, né? Psicologia, tudo junto. Yarley BR, Psicologia. Aí você vai me encontrar lá no Instagram e pode me adicionar e você vai ter acesso a vários esses conteúdos que nós trabalhamos hoje e diversos outros. Muito bem, então o programa de hoje serviu também para mim, né? É muito importante aí essas recomendações que você deu e inclusive uma dica que você deu aí sobre sair de um grupo. Tem um grupo de amigos que eu faço parte, que já tem 5 anos que a gente está combinando de se encontrar para tomar um caldo de cana. Então, caldo, né, de cana, caldo de cana. Então, daqui 5 minutos eu vou sair desse grupo. Eu vou sair desse grupo. Porque... Deixa o aviso lá, se quiserem tomar o caldo de cana, tal hora, tal lugar. Pois é isso mesmo. Então, Yarley, muito obrigado aqui pela sua participação hoje aqui no Desperta Cariri, no nosso quadro Despertar para a Saúde. E até a próxima semana, segunda-feira. Por nada. Até a próxima semana, Hudson, ouvintes. Tenhamos uma semana leve e produtiva para todo mundo. Legal. Boa semana e até segunda-feira.